Deputada, estamos saindo agora, né, do primeiro turno das eleições. Candidatos aí apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, em geral, não tiveram bom desempenho, né? A que a senhora atribui isso? Até que ponto o presidente tem alguma responsabilidade nisso? Então, eu primeiro gostaria de pontuar que eu divirjo um pouco dessa ideia de que as pessoas necessariamente transferem votos para as outras. Eu entendo que, muito embora possa haver uma pequena parte de transferência, uma pequena parte devida aos vários apoios, o eleitor, em regra, olha a pessoa em quem ele está votando. Então, eu não atribuo assim tanto peso aos apoios, seja do Bolsonaro, seja do Dória, seja do Lula. O Lula tem algo de diferente. O Lula, ele simbolizou, num determinado momento, a esperança de um mundo melhor. Então, assim, muitas pessoas ainda têm aquele, vamos dizer assim, o resquício desse sentimento, entendeu? Apesar de tudo que o PT fez, apesar de todos os crimes, ainda existe um pouco, é meio que um imaginário coletivo. Por isso é que eu atribuo, não é transferência de votos, eu atribuo que o Boulos tenha essa liderança, né, seja na atualidade ou mesmo projetando para o futuro, em virtude dele ter uma imagem muito parecida com a do Lula, física, e inclusive a fala, né, impressionante, porque até a língua um pouco presa os dois têm, e ele foi muito inteligente ao importar da campanha do Lula, lá do começo, né, quando ele ganhou a primeira vez, algumas frases, inclusive. Pode reparar que ele fala muito em sonho, são frases muito parecidas com a do Lula. Então, isso acaba resgatando o imaginário popular, né, mexe com o emocional das pessoas. Então, veja, não sei se eu estou conseguindo explicar. Não é uma questão de transportar votos, porque o cidadão pôs a mão no ombro de alguém. Eu entendo verdadeiramente que o eleitor olhe o indivíduo em quem ele está votando, independentemente dos padrinhos, e que algumas pessoas trazem assim lembranças, memórias, né? E eu penso que o Boulos foi muito, não sei se é natural, não sei se é treinado, mas tem muito hábil ao resgatar, sabe, esse imaginário, essas memórias. Então, o primeiro ponto, tua pergunta foi do presidente. Eu não acho que seja culpa dele o mau desempenho dos candidatos, tá? Mas eu vejo como responsabilidade dele, em grande parte, o murchar da direita, que começou a ganhar corpo em 2018, na verdade, em 2016, né, com as manifestações, com a luta pelo impeachment, com a luta pela Lava Jato, uma direita no sentido de valorizar o indivíduo, a manifestação livre. Então, assim, eu penso que ele não tem a culpa pelo insucesso dos candidatos, porque nós temos que parar, né, de atribuir ao outro aquilo que acontece. Isso essa coisa do coletivo, né, de você culpar, não, porque fulano é culpado do meu insucesso. Não, né, você é responsável pelo que você tinha a demonstrar para a população, então não culpo o presidente. Mas eu o responsabilizo por prejudicar muito, muito a direita que vinha desabrochando. Porque quando, por exemplo, o adolescente olha, né, o que é a direita, e ele vê assim comportamentos muito grotescos, sabe? Comportamentos muito agressivos, quase irracionais, ele acaba achando que aquilo é o que representa a direita, você entendeu? Certo. Sabe? Então, não é bem algo para estes candidatos, né? Tem a ver com a ideia da direita, com os alicerces do pensamento de direita, que não tem nada a ver com o que chegou ao poder. Entende?
Pois não, estou à disposição. Não, pois é. Mas a senhora acha que isso indica, de certo modo, que o que houve em 2018 foi mais uma onda conservadora, baseada ali no antipetismo, né? No discurso ali anticorrupção, ou se é, enfim, um conservadorismo que está presente ainda e que pode se manifestar em 2022? Eu acredito que esteja presente. Eu sempre pensei como penso, entendeu? Muito embora seja uma pessoa aberta ao diálogo e a mudar de opiniões, né? Se alguém me convencer do contrário, muito antes de conhecer Bolsonaro, muito antes de pensar na hipótese de votar nele, me decepcionei muito com o governo dele, mas sigo pensando como pensava, entendeu? E seguirei pensando dessa forma, tentando não convencer as pessoas, porque não é do meu feitio, mas tentando fazer as pessoas refletirem, né, sobre alguns posicionamentos que me parecem exagerados demais, né, nas assim chamadas pautas da esquerda, ou aquelas pautas, né, que a gente passou a questionar, eu desde sempre dentro da universidade pública, que são atreladas à esquerda, como, por exemplo, um apego muito grande, né, à questão do aborto, né, uma defesa do aborto sem nenhum juízo de valor, né, você achar que o aborto é algo, entre aspas, um direito absoluto, até numa gestação de 8 meses, né, é tão irracional, sob o ponto de vista dos princípios do direito, sabe? Sob o ponto de vista do respeito ao outro, porque aquele ser humano que está na barriga da mulher, ele já é uma pessoa, entendeu? Então, assim, essas discussões que ultrapassam momento eleitoral, ultrapassam a política, elas são presentes, estarão presentes, e eu, né, como pessoa, não como deputada, eu sempre lutarei por elas, entendeu? Então, assim, quando a gente fala da questão que, por exemplo, costumes, né, esse debate sobre o aborto está sempre presente. O debate sobre os direitos dos homossexuais, dos transexuais, dos bissexuais, dos intersexuais, também está sempre presente. Eu sempre defendi, né, o direito das pessoas em termos de orientação sexual, em termos de gênero, mas eu não posso defender que as crianças, né, deixem de aprender o português convencional e passem a ser submetidas a linguagens, né, ditatoriais. Então, eu não, por exemplo, se você me entrevistasse aqui falando menines, né, menines no lugar de menino, meninos e meninas, eu ia tocar o diálogo com você numa boa até o final. Em alguns momentos eu ia até utilizar a tua terminologia em respeito, mas eu não ia admitir que você me obrigasse a utilizar, você entendeu? E eu não posso admitir que uma escola, que um professor use do seu poder para constranger uma criança ou um adolescente. Porque quando você faz uma cartilha, quando você faz uma circular, deixa de ser, né, uma abertura para que esse diálogo eventualmente seja possível naquele ambiente, passa a ser uma imposição. Então, assim, nada vai fazer eu mudar esse pensamento, sabe? Esteja a esquerda no poder, esteja a direita no poder, e esteja algo nebuloso, como é muito típico da nossa política, entendeu? Então, acho que esse conservadorismo, eu não sei se é a palavra melhor, entendeu? Mas, assim, esse conservadorismo, da maneira como eu estou te explicando, ele já existia, ele ganhou coragem em 2018, ele ganhou força em 2018, e ele vai permanecer, talvez um pouco mais qualificado, porque eu vejo o conservadorismo dos bolsonaristas, né, raiz, como um conservadorismo grotesco que fere a própria ideia de conservadorismo, que tem na sua raiz, assim, no seu alicerce, o respeito ao outro, entendeu? Compreendo. Agora, na ausência, né, por exemplo, dessa força bolsonarista em 2022, quem pode preencher, enfim, esse espaço, né?
Então, eu acho tão bobo, assim, o presidente, o governador, eles ficarem brigando, né, por essa candidatura, que não existe, porque 2022 não existe. Né? Uhum. Você não sabe se você estará vivo, eu não sei se estarei viva, né? A gente não sabe se a gente vai estar saudável. E aplica-se também a Bolsonaro, aplica-se a Dória, aplica-se a Moro, aplica-se a Huck, aplica-se a Maia, o Calil, que deu uma ensaiada em se lançar por força da votação em BH. Então, eu acho que é muito cedo para a gente pessoalizar o pleito de 22, mas fico feliz que haja algum movimento nesse sentido. Acho importante as pessoas sentarem, conversarem, se conhecerem, entendeu? Conhecerem as ideias mutuamente, para pensar em alternativas. Eu não acho saudável a gente fechar nomes. É muito engraçado. Eu tenho sido procurada por muita gente. Eu não entendo. Ou a minha cabeça é muito diferente, entendeu? Ou as pessoas são muito assim. Como é que eu posso dizer, meu Deus? Não sei. Querem fazer carta, sabe? Agora, sobre o que você vai concorrer em 22, né? Exigir posições. Eu falei, gente, desculpa, isso aí não sou eu, entendeu? Isso aí não sou eu. Porque a vida da gente é uma caixinha, é um encadear de surpresa. Entendeu? Você não pode viver o hoje, é óbvio que você se prepara para as coisas, você trabalha com seriedade, isso vai te moldando, mas você não pode viver o hoje com a cabeça no amanhã, senão você não vive o hoje, entendeu? Então, assim, eu prefiro não pessoalizar. Mas eu penso que aquelas pessoas que têm algum sentimento, alguma vontadinha, de se lançar em 22, que elas precisam se expor um pouco mais. Tá? Então, vou te dar um exemplo muito objetivo, e não é uma crítica nem uma agressão, é um conselho. O ex-ministro Moro. Todo mundo sabe que ele entende muito, né, do combate à corrupção, que ele foi um grande magistrado, muito conhecedor da área dele, tem um pensamento vanguardista, muito na linha americana do direito. Isso aí todo mundo sabe. Ninguém tem dúvida que ele tem capacidade de tocar essa pauta. Mas eu não sei. Né? E olha que eu sou uma simpatizante dele. Eu não sei o que ele pensa de educação. Entendeu? Eu não sei se ele é favorável ao contrário a homeschooling, se ele é favorável ao contrário à escola em tempo integral, se ele é favorável ao contrário a voucher como política principal, voucher como política complementar. Se ele é favorável a uma carreira pública de médicos exclusivamente, ou se ele entende que tem que ser por OSs, ou se ele acha que tem que seguir um modelo complementar. Eu não sei o que ele pensa de aborto. Então, assim, é muito complicado, né? A pessoa, não digo que ele esteja se apresentando, mas a sociedade tem uma expectativa. Ficar monotemática, entendeu? Não dá, porque um presidente da República, ele pode ter uma pauta principal, mas ele não pode ser monotemático. Como não pode um prefeito, como não pode um governador. Um deputado pode. Né? O deputado pode ser monotemático e ele pode ser temático, né? Aquela coisa meio folclórica, assim. Isso é possível para um deputado. Para alguém que vai para um cargo executivo, não é. Entendeu? Até por isso eu convidei o Boulos para uma live, porque eu queria conversar com ele outros temas, entendeu? Eu não sei como ele pensa. Né? O Covas, muito embora ele seja uma pessoa também muito fechada, bem ou mal, você tem 2 anos de gestão. Então, já dá para saber, né, quais são as prioridades, o que ele pensa. Ele é uma pessoa fechada, né? Mas, assim, tanto é que você vê que os dois estão fugindo do debate. É uma coisa que me intriga. Havia alguns debates marcados, os dois decidiram desmarcar. Né? Então, mas, assim, o Covas, a gente tem 2 anos de gestão. O Boulos, ele só fala da questão da moradia, que é muito importante. Mas o que ele vai fazer pelas outras áreas? Entende? Então, assim, alguém que vai para o executivo tem o dever de se abrir
para além da sua pauta principal. Senão, tem que seguir no legislativo. A senhora admite apoiar o Boulos? Ou votar nele? Eu acho que seria importante esse diálogo, né? Pela minha vivência na universidade e pelo meu convívio com os meus alunos, que se eu tiver que colocar em grupos, assim, são majoritariamente, assim, mais simpáticos à pauta do Boulos, eu tenho muita tranquilidade para estabelecer esse diálogo, muito respeitoso, entendeu? Qual é a minha dificuldade com o Boulos? É o pensamento em termos de costume do PSOL, tá? Do PSOL. Do Boulos eu não sei o que ele pensa. O problema é o seguinte, se o Boulos é eleito, provavelmente ele vai ocupar o governo dele inteiro com o pessoal do PSOL, né? Então, assim, o pessoal do PSOL, para a minha percepção da vida, é complicadíssimo. Você tem uma ideia? Eu apresentei um projeto de lei, né, que eu vou continuar brigando por essa pauta, para permitir que as mulheres possam decidir a via de parto pela qual vão querer ter seus filhos, né? Parto normal, cesariana. Eu tenho o maior respeito pelo parto normal, não é uma campanha contra o parto normal. As mulheres do PSOL, né, fizeram de tudo para a minha lei não passar. A lei passou, elas fizeram manifestação para não sancionar, a lei foi sancionada, elas entraram com ação contra. Então, assim, é um posicionamento, eles são muito totalitaristas, entendeu? Né? A mulher tem autonomia para abortar, mas não tem autonomia, não tem informação, não tem capacidade de decidir que quer fazer uma cesariana para o seu filho nascer. Então, assim, votar no Boulos é votar nessa cabeça. Não porque ele pensa assim, porque eu não sei. Por isso que eu queria conversar com ele. Mas porque a mulherada do partido dele, entendeu? É de um radicalismo assustador. Semana retrasada, saiu aquela circular de um colégio no Rio de Janeiro, dizendo que dali para diante não seriam mais caros amigos ou caros amigos e caras amigas, seria caros amigues. Um colega subiu na tribuna e criticou. Eu estava quieta. Aí veio o deputado Gianazzi, que é o representante da educação do PSOL na Assembleia, e fez um discurso de apoio à tal da circular, à imposição desse tipo de linguagem dentro das escolas. Meu Deus do céu, o que eu fico pensando? Boulos prefeito? Vai nomear Gianazzi secretário da Educação? Para o meu gosto, o Covas já é permeável demais a essas ideias. Está cheio de gente lá na Secretaria da Educação que pensa desse jeito. Da mesma maneira, a Secretaria Municipal de Saúde também é resistente à cesariana, ao direito da mulher escolher cesariana. Então, o Covas, para mim, já é PSOL demais, entendeu? Mas, pelo menos, ele tem que manter ali uma ponderação. Né? O Boulos não, o Boulos está sendo eleito com esse pessoal. Então, assim, entenda, não é uma questão contra ele. Tá? Eu gostaria até de poder estabelecer esse diálogo com ele, porque eventualmente ele fala algo diferente. Mas a minha vivência com o PSOL dentro da Assembleia, em termos de debate de ideias, né? O trato é sempre educado, mas em termos de debate de ideias, faz com que eu não tenha a menor condição de votar no Boulos. Compreendo. E a live vai ocorrer? Ele aceitou o convite ou ainda não? Ele não me respondeu. Ele não me respondeu. Eu fiz uma primeira pergunta, se ele se comprometeria a cumprir os 4 anos, porque eu imagino que ele queira se candidatar em 2022 à presidência da República. Então, eu perguntei, né, você vai cumprir os 4 anos ou você pretende fazer 2 anos e sair? E ele respondeu de maneira rápida, muito objetiva, que se ele for eleito, ele cumpre os 4 anos. Aí, na sequência, eu falei, quer fazer um diálogo, quer fazer uma live para a gente conversar outros pontos? Quais seriam os outros pontos? Esses que eu estou tratando aqui com você, sabe? Sem pessoalizar, sem falar de Bolsonaro, de Dória, de Covas, ideias, né? Porque eu acho que é isso que é importante, o eleitor entender a cabeça de quem ele está elegendo, né? Mas isso aí ele não me respondeu, então não sei. Convite está aberto, está feito.
Certo. Agora, há alguma possibilidade, né? Quer dizer, eu sei que a senhora disse que é complicado falar de 2022, que ainda está distante, né? De um novo apoio a Bolsonaro. A senhora se arrepende de ter votado nele, enfim? Votado, eu não me arrependo, porque eu não tinha alternativa, né? Eu não voto no PT, isso é fato. Aham, Mas de ter pedido voto para ele, de ter feito campanha, de ter assim subido no palanque, endossado, uhum, eu me arrependo um pouco por causa do caso Flávio, uhum, principalmente, entendeu? Porque assim, eu imaginava que ele poderia cometer o que a gente chama de bolsonarices, né? Essas uhum, frases atravessadas, essa coisa de não explicar o raciocínio e já ir direto para uma frase grosseira no final, isso já era típico dele. Então uhum, eu contava com isso, tanto é que durante a campanha eu conversava com ele, eu dizia, na época eu chamava de deputado, deputado, o uhum, senhor não vai ser eleito só pelas pessoas que pensam assim, né, 100% como o senhor vai ser eleito por uma pluralidade, então o senhor não pode, né, ser como o senhor é, né, na condição de deputado. O presidente da República é diferente, né, tem que governar para todos. Eu conversava com ele sobre. uhum, Então, eu esperava que ele ia escorregar uhum, nessa seara. Eu já estava preparada para isso. No caso Flávio, eu não estava preparada, entendeu? uhum, O meu apoio a ele foi um apoio também por força do compromisso contra a corrupção, né? E aí, de repente, ele é eleito. Eu acho até que estourou antes dele tomar posse, eu não tenho certeza absoluta. Mas ele é eleito e vem o caso Flávio, sabe? E então, assim, se eu soubesse do caso Flávio antes, uhum, eu não teria feito campanha para ele. Eu até uhum, poderia ter votado, porque eu não voto no PT. uhum. Mas campanha, pedir voto, sabe? Empenhar meu nome, eu não teria, não. Compreendo. E a posição dele, a senhora já fez críticas também à posição dele em relação à pandemia, né? Quer dizer, a gente está aí com quase 170 mil mortes, né? E ele, enfim, ainda tem, né, relativizado, minimizado, né, o impacto disso, né? Como é que a senhora vê, enfim, a senhora acha que a senhora ainda espera alguma mudança de posicionamento? Como é que a senhora avalia esse discurso negacionista, né? Então, o presidente é uma criatura curiosa, porque ele trabalha contra ele próprio. Se a gente olhar objetivamente, em Uhum, termos de ações, o governo dele foi responsável, porque muito rapidamente se organizou, instituiu o auxílio emergencial, né, independentemente do valor ter sido fixado pelo executivo ou pelo legislativo, o que interessa é que ele cuidou de toda a estrutura para rapidamente socorrer a população. Tanto é que teve um ganho até de popularidade que eu acredito, pelo que eu uhum, conheço, que ele nem imaginava no primeiro momento. Ele uhum, tomou aquela medida porque tinha que tomar. No que tange ao tratamento, a informação que eu tenho dos secretários da Saúde, do secretário da Saúde de São Paulo, do governador de São Paulo, que faz uma reunião com os deputados todo mês, é de que a postura do ministro da Saúde é muito responsável, é uma postura de atender todos os estados, independentemente de partido, com agilidade, mais agilidade do que os ministros anteriores, o próprio Mandetta. Então, uhum, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? No que se refere às ações, ele está fazendo tudo certinho. Só que ele insiste num discurso radical, entendeu? Completamente fora do contexto, desnecessário. Veja, ele tem todo o direito e acho que até o dever de alertar. Fala, gente, vamos fazer um isolamento na medida do possível, não dá para fechar tudo, nós não temos condições de manter. Isso é um discurso necessário, responsável. A própria Unicef, num estudo que veio assim, vamos dizer assim, na metade dessa crise toda, mostrou que as crianças vão morrer muito mais do impacto na economia do que de Covid propriamente. Então, assim, o discurso do Bolsonaro, ele não é um discurso irresponsável, se você pensar assim, no mérito do que ele fala.
Só que ele radicaliza tanto, no lugar dele explicar isso que a gente está falando aqui, de tentar chegar no meio do caminho, ele fala absurdos, como isso aí não existe, coisa de frouxo, coisa de maricas. Então, assim, ele, de certa forma, prejudica a visibilidade do bom trabalho que, na prática, foi e está sendo feito, entendeu? Eu não sei se ele faz isso para agradar aquela torcida mais que eles chamam, né, de raiz. Só que, assim, tomara que o resultado das urnas mostre para ele, para os filhos dele, para esses deputados, né, que vivem numa bolha, que aqueles likes, aquelas palminhas, aquelas lacrações, entendeu? Não tem impacto na realidade. Esse pessoal que passa o dia na internet, sabe, fazendo oi, dizendo legal, é um pessoal que não tem o que fazer. E, assim, não é a realidade do povo brasileiro. Por isso é que eu entendo que essas eleições de 2020, elas podem funcionar como um alerta, entendeu? Né? No próprio domingo, eu fui cobrir um pedacinho da apuração, encontrei com a deputada Carla Zambelli, né, que apoiou o impeachment, depois a gente fez campanha juntas, eu votei nela, ela votou em mim, e ela falou, poxa, Jana, eu tô chateada que você andou dizendo por aí que você se arrependeu do voto. Aí eu falei, Carla, é que pro meu gosto, entendeu? Eu até brinquei com ela, eu falei, é muita subserviência feminina. E ela não gostou de eu falar feminina. Ela falou, não, você pode até achar que é subserviência, mas não é subserviência feminina. Eu falei, é muita subserviência, entendeu? Eu falei, você não está ajudando o presidente, porque você elogia tudo. Né? E isso é muito parecido com o petismo. É muito parecido. Né? E, assim, qualquer pessoa minimamente razoável vê que essa barreira, né, que os apoiadores formam em torno do líder prejudica demais o líder. Né? O Lula acabou na cadeia. Entendeu? Então, será que eles não estão vendo que eles estão fazendo parecido com o Bolsonaro? E a senhora vê também, quer dizer, como é que a senhora vê a relação dele com os militares, né? Quer dizer, por um lado há um certo loteamento, né? Tem muitos militares, por exemplo, no Ministério da Saúde, muitos militares sendo indicados para agências reguladoras, né? Mas ele tem criado também atritos, né, com militares, né, como que estavam no governo e que saíram com uma postura muito crítica, né, como Santos Cruz, o próprio ex-porta-voz, Rego Barros, enfim. A senhora, e semana passada teve também, né, um certo conflito com o comandante do Exército. A senhora acha que ele está perdendo esse apoio dos militares? Eu acho que os militares são muito pragmáticos, né? São pragmáticos, então eles entendem o papel de trazer a estabilidade, de evitar conflitos. As forças brasileiras, elas têm algo muito positivo, a meu ver. Elas têm uma linha menos de ir para o enfrentamento, né? De ir, vamos supor, não são forças de guerra, são forças de paz. Então, a mentalidade das forças brasileiras, ela é muito voltada a evitar conflitos, a defesa, entendeu? Então, assim, aquela afirmação do presidente sobre a pólvora, eu tenho, mas não precisa nem dizer, eu tenho certeza, né, que gerou muito desconforto às forças nacionais. Porque, por exemplo, eu tenho essa cabeça de evitar conflito, de preservar o país. E quando eu li aquela frase, eu falei, meu Deus do céu, entendeu? Isso é muito grave, né? E então, assim, eu tenho certeza que isso incomoda, que não existe, vamos dizer, as forças não estão com ele no sentido de que se ele quiser fazer uma loucura, vão dar respaldo, mas também não vão desestabilizar, entendeu? Desestruturar. Eu penso que eles vão seguir tentando manter a estabilidade, entendeu? Até 22. Essa é a minha leitura. Eu não vejo assim nenhum movimento de adesão total ou de retirada de apoio, entendeu? Eles vão seguir ali tentando trazer uma estabilidade até 22. Correto.
Enfim, o presidente Rodrigo Maia, né, tem dezenas ali de pedidos de impeachment, né, contra o presidente, mas ele tem sido questionado porque ele não tem nem rejeitado, né, tem engavetado e não tem dado andamento, né. Algum dos atos aí do presidente, na avaliação da senhora, justificaria uma abertura de um processo de impeachment? Também tem um monte lá no Senado com relação a ministros do Supremo, né? E o presidente Alcolumbre nem leu. Mas isso é outra história. Eu não vejo, por enquanto, tá? Não vejo, por enquanto, crime de responsabilidade do presidente Bolsonaro. Eu não vejo. Tem um monte de críticas a ele. Entendo que ele perdeu uma oportunidade histórica, de construir uma força de direita consistente no Brasil. Talvez, é duro assim dizer isso sem a pessoa se ofender, mas talvez ele nunca tenha tido essa condição, entendeu? Houve talvez uma ilusão, um auto-engano, né? A gente tinha que pegar alguém que pudesse, naquele momento histórico, preencher aquele vácuo, pegar a onda do impeachment, da Lava Jato, entendeu? E tirar o PT do caminho. Então, apareceu o Bolsonaro, que é um cara muito amado ali, muito mais popular no sentido de povo do que o Lula. Isso é uma coisa que ninguém diz. Mas o Lula é forte no funcionalismo público, no sindicalismo. E funcionário público não é povo, entendeu? Funcionário público tem o salário baixo ou alto garantido, tem a aposentadoria, tem os direitos, sindicalista também é cheio de direitos, entendeu? O Bolsonaro é forte na população, no povo que não tem direito, que quer mesmo que todo mundo pague tudo igual, porque ele paga, porque ele não tem aposentadoria garantida. Então, ele é muito popular. As pessoas não veem isso. Acham que ele coloca assim, a direita, elite, esquerda. Não é verdade. Isso é uma grande ilusão. Então, nós pegamos aquela figura que ia em qualquer ambiente, né? E era, assim, literalmente abraçada pelo povo, entendeu? Aproveitamos a onda do impeachment, a onda da Lava Jato e vamos tirar o PT do caminho. Mas talvez ele nunca mentiu nesse aspecto. Nós conversamos bastante sobre isso. Talvez ele realmente, em termos de consistência, não tivesse essa condição. Qual era a minha esperança? Que chegando lá, ele se preparasse, ele se cercasse de pessoas que o aconselhariam, ele qualificasse, sabe, essa massa. Só que no lugar disso, ele foi se cercando de um pessoal muito radical, alguns sem nenhum preparo, né? Porque assim, ser de direita não é ficar gritando e fazendo arminha, estudar, sabe, sem nenhum preparo. E ele começou a implicar, aí eu não sei se por mania de perseguição, por encrencas, né, que aquela vida palaciana acaba fomentando. Ele começou a implicar com pessoas que foram muito importantes para a sua chegada ao poder, né? Eu cito uma aqui, que é o falecido Bibiano. Eu nunca vi uma pessoa tão fiel a outra, que gostasse tanto de outra pessoa que não fosse da sua família, como o falecido Bibiano, entendeu? E, assim, muito rapidamente o Bolsonaro se desfez dele. E não se desfez... que pode acontecer, vamos supor, eu e você, a gente se dá bem, a gente já trabalhou junto numa empresa, estou dando um exemplo, né? A gente está se conhecendo hoje, trabalhamos juntos numa empresa, a gente se dá bem, eu conheço os seus textos, você conhece os meus, aí você é eleito, me chama para ser sua chefe de gabinete. E a gente acha que vai dar certo. Só que o convívio do dia a dia mostra que nós não temos essa afinidade para o dia a dia. O que é o certo? Você sentar comigo e dizer, Janaína, olha, a gente vai seguir sendo amigo, eu respeito o seu trabalho, mas no dia a dia não deu certo, entendeu? O Bolsonaro, ele não consegue fazer isso.
que é um término de relacionamento respeitoso, respeitável. Ele precisa pegar a gangue dele, né, e queimar a pessoa para que o mundo diga, olha, não é o Bolsonaro que está despachando um amigo, ou um assessor, ou um ministro. É porque o cara não presta, você entendeu? Então, assim, isso é muito ruim, porque ele foi criando desconfianças, sentimento de traição, entendeu? Sentimento de infidelidade. Não sei se eu estou sendo clara, sabe? Ninguém você pode se matar para eleger uma pessoa e você tem que saber que não tem garantia de trabalhar com aquela pessoa, porque o dia a dia profissional é outra história. Agora, você queimar o filme de alguém, sabe, para se livrar desse alguém, que é uma prática contumaz do presidente, isso é algo muito imperdoável, entendeu? Porque não foi uma vez, não foi uma única vez, não foi só com o Bebiano, foi uma série, né, de pessoas. Então, isso mostra um modus operandi, entendeu? Com tal modus operandi, quem vai confiar? Quer dizer, a senhora falou ali, né, das dificuldades da direita, né, quer dizer, um certo modo caricato da direita que o Bolsonaro está representando. Enfim, qual que é o redirecionamento que a senhora acha que a direita tem que ter, enfim, para frente agora? Então, é tão intrigante, eu estava pensando nisso ontem. O ideal seria que essas pessoas que têm pensamentos próximos começassem a se reaproximar e tentar buscar uma via, né, um pouco mais racional, um pouco menos estridente, um pouco mais tolerante, entendeu? Um pouco mais capaz de estabelecer um diálogo com Boulos, né? Pra você ter uma ideia, eu fui convidada a participar de um programa de discussão com o Freixo. Até hoje eu sou xingada, e ele também, porque a esquerda não é melhor, entendeu? O pessoal agora está contra o bolsonarismo, porque o bolsonarismo está no poder. Mas o policiamento esquerdista, as pessoas esquecem, sempre foi um inferno. Então, e segue sendo. Porque ele apanhou e eu apanhei, e houve ali um diálogo. Eu não tenho nem o contato do deputado, entendeu? E as pessoas ainda hoje, cuidado com ela, porque ela é amiga do Freixo, uma charopada, entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a trabalhar uma chapa, não basta ser um número. Eu acredito muito na figura do vice. Eu vejo o vice como uma pessoa fundamental numa gestão. E então, trabalhar uma chapa consistente, 2 nomes que se complementem, para disputar 2022 com consistência, entendeu? Mas, para isso, é necessário haver, assim, um pouco de desprendimento, né, de individualidades. E eu vejo que as pessoas na política são muito egocêntricas, vaidosas, sabe? Tem uma autoestima tão elevada. É muito engraçado. Eu falo, gente, mas por que essa pessoa se acha tanto? São todos, a maioria. Então, assim, eu não sei se vai ser possível. Talvez em 22 ainda tenhamos uma grande pulverização de candidatos, né? A minha esperança é que as eleições agora de 20 sirvam como exemplo, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu tentei montar uma chapa de direita, eu fiquei mais de ano fazendo reuniões, convocando, convidando, unindo, eu não consegui. Hoje nós estamos obrigados a escolher entre a centro-esquerda, que é assim que eu vejo o Bruno, e a esquerda, entendeu? Nós não temos, né, no segundo turno, um representante da direita, entende? Então, assim, por quê? Porque decidiram lançar 4 chapas. Aí divide. Então, não tem pensamento estratégico. Mas, né, a senhora disse que não, acha que o momento não é discutir nomes,
Mas a senhora se sente em condições, de repente, de disputar ou a presidência ou a vice-presidência? Ela teria essa disponibilidade? Então, quando o presidente me convidou para sair a vice, eu disse a ele que se ele aceitasse que eu ficasse sediada em São Paulo, eu seria vice dele. Então, assim, não é que eu recusei, eu aceitei com uma condição, entendeu? Aí, eu não sei se ele não aceitou, porque realmente entendia inadequado, né? Ou se ele não aceitou, porque ele aproveitou que eu pus essa condição para não ter que seguir adiante com a parceria. Essa resposta eu não sei, né? Eu já ouvi gente, vamos dizer assim, interpretando nos dois caminhos, tá? Mas a minha proposta para ele foi o seguinte: eu fico sediada em São Paulo, que tem um prédio na Avenida Paulista da Presidência da República, parto de São Paulo para visitar os outros estados, né, nas missões que forem combinadas, e quando o senhor viajar, eu vou para Brasília e substituo o senhor. Falei, a gente fecha aquele palácio, vai economizar até, entendeu? Então, eu fiz uma proposta que eu achei muito boa, entende? Eu achei muito boa. Então, assim, nesse contexto, eu não descartaria ser vice, entendeu? Eventualmente, mas eu precisaria entender bem, que foi isso que eu tentei entender com o presidente, também foi muito difícil. Eu precisaria entender como a pessoa, né, que vai desafiar, como ela pensa nessas pautas que para mim são muito importantes, tá? Aborto, educação, saneamento básico, a minha paixão, meu sonho é sanear esse país, entendeu? Como essa pessoa pensa, quais são os compromissos dessa pessoa, que papel essa pessoa atribui ao vice, porque eu sou uma criatura muito intensa, entendeu? Então, assim, é difícil, se alguém pensar que o vice vai ser aquele vice que não se manifesta, que não dá ideias, que não propõe projetos, que não defende pautas, não vai dar certo, sabe? Então, assim, teria que sentar, ter um debate muito longo e um trabalho de conhecimento mútuo. Eu lembro quando a gente estava na campanha, que eu pedi para o presidente que eu queria começar a trabalhar para ele os projetos, né? Para educação, para saúde. Eu falei, já tem algo escrito? Eu quero escrever junto, eu posso fazer essa parte para o senhor, uma parte mais acadêmica, intelectual. Eu vou visitar os ministérios, pedir informações, sabe o trabalho de campo? Eu sou boa nisso aí, por causa da universidade. Aí a turma dele ficou, assim, horrorizada com o fato de eu querer conhecer os detalhes. Né? O que eu ouvi era assim, essa mulher é metida. Além de receber o convite mais esperado, ainda quer discutir programas, ainda quer exigir ficar sediada em São Paulo. Então, assim, o que para mim era óbvio, entende? Né? O que para mim era algo assim básico, né? De você aceitar um convite desta magnitude, para os caras foi um absurdo, foi uma ofensa, entendeu? Então, assim, eu não tenho essa vaidade, sabe? Ah, não, ser vice é uma coisa de menor importância, acho importantíssimo. Não tenho essa vaidade. Mas é algo que tem que ser amadurecido. E presidente, a senhora toparia ser a cabeça de chapa? Olha, eu acho que eu seria um excelente presidente, entendeu? Porque eu amo esse país mais do que assim, qualquer outra pessoa. Eu seria uma excelente presidente, eu amo trabalhar, eu não me beneficio de nada dos cargos que eu ocupo, então, assim, seria. Mas eu fico pensando se não seria melhor ter uma vivência maior, entendeu? Por exemplo, né, eu não vou, estou só dando um exemplo, tá bom? Eu não vou me candidatar a governo de São Paulo, porque se eu der esse exemplo aqui, hoje a minha vida já vira um inferno. Então, assim, não é isso. Mas, por exemplo, quando eu me filiei ao PSL, o Major Olímpio pediu para eu me candidatar, antes do presidente me convidar a vice, o Major Olímpio me pediu para eu me candidatar ao governo do Estado.
de São Paulo. Uhum. Vamos supor que eu tivesse me candidatado. Uhum. Eu acho que tinham grandes chances de eu me eleger. Eu teria sido uma boa governadora? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Mas, hoje, depois de 2 anos como deputada estadual, eu tenho certeza que uma pessoa que passa pela Assembleia Legislativa é melhor governador ou governadora do que aquela que entra direto, por melhor que seja. Você entendeu? Está compreendendo? Certo. Então, eu fico pensando, né? Seria uma boa presidente? Não tenho dúvida. Mas, no futuro, seria melhor presidente se tivesse, por exemplo, uma vivência no Senado. Entendeu? Porque aí você tem uma visão por dentro daquelas situações todas, né? Então, eu acho que sair a presidência é meio ganhando ou perdendo, tá? Ganhando ou perdendo. É algo meio irresponsável, sabe? Assim, é antecipar muito as coisas, sabe? Estou pensando alto aqui com você, porque as pessoas têm me feito muito essa pergunta, né? Inclusive no PSL, inclusive colegas de outros partidos. É óbvio que eu fico lisonjeada, mas, assim, eu gosto de ser muito responsável, ter o pé muito no chão, entendeu? O Senado, então, poderia ser uma próxima etapa para, enfim, a senhora se preparar mais para frente? Poderia. Eu tenho uma dificuldade, porque eu realmente sou muito assim, de cuidar da família, entendeu? Pais idosos. Então, assim, ir para Brasília, para mim, é um desafio muito grande, né? Não vou mentir. Mas talvez seja uma etapa muito importante, né? Claro, se eleita, né? Porque eu recebo tanto e-mail de gente dizendo assim, devolve meu voto. Eu me arrependi. Então, assim, de repente, né, a pessoa se candidata e nem a família vota, entendeu? Mas, assim, se eleita, eu acredito verdadeiramente que é um preparo, assim, importante, sabe? Para o amadurecimento, para o conhecimento, né? Para evolução, inclusive espiritual, que eu acredito nisso, entendeu? Entendi. Só para a gente, enfim, encaminhando aí para o encerramento, o que essas pessoas alegam, né? Enfim, a dizer que se arrependeram de ter votado na senhora? Ficou muito chateadas porque... E nisso, gente, eu não enganei ninguém. Se você pegar entrevistas minhas antes da eleição, toda vez que eu era perguntada sobre reforma da Previdência, eu defendia a reforma. Então, assim, quando chegou a reforma na Assembleia, era uma reforma, na minha leitura, muito dura. Então, eu trabalhei muito internamente para a gente abrandar essa reforma para aqueles funcionários que ganham menos. Eu consegui mudar a alíquota, fiz uma alíquota diferenciada, a depender dos salários. Então, eu consegui uma reforma, e fui eu que fui brigar por isso aí. Que a esquerda fica gritando e xingando, mas não participa do processo de melhora dos projetos, entendeu? Então, eu tenho a firme convicção de que a aprovação da reforma de uma maneira mais humanitária, teve muito a ver com a minha pessoa, entendeu? Mas eu nunca enganei, eu nunca falei que eu era contra a reforma da Previdência. Então, assim, eu recebo centenas de e-mails, votei na senhora, e a senhora é uma traidora, porque a senhora defendeu a reforma da Previdência. Eu falo, meu Deus do céu, mas eu defendi minha vida inteira, entendeu? Inclusive, é o seguinte, se eu apoiei Bolsonaro, que tinha como garoto propaganda, falo aqui sem nenhum demérito, o ministro Guedes, tá na cara que eu sou favorável à reforma da Previdência. O que não é coerente é o bolsonarista defender a reforma na esfera federal, porque isso ajuda Bolsonaro, e brigar contra a reforma na estadual para prejudicar o Dória, entendeu? Eu busco coerência. Se eu defendo a reforma no federal, eu tenho que defender no estadual. Então, tem gente que pede o voto de volta por causa da reforma. Tem gente que pede o voto de volta porque diz que eu abandonei Bolsonaro.
né? Aí eu falo assim, mas gente, vocês viram meu discurso na convenção do PSL no Rio de Janeiro? Aí eu mando o discurso para a pessoa, onde eu digo lá, na cara do presidente, eu não sou fiel ao senhor, eu sou fiel ao Brasil. Falei, gente, eu falei isso em cadeia nacional. Eu nunca jurei subserviência ao presidente, entendeu? Uhum. Aí outros dizem que querem o voto de volta porque eu não xingo Dória. Entendeu? Eu falei, olha, eu investiguei a questão dos respiradores, eu trouxe um monte de gente do governo para prestar depoimento em CPI, tudo eu mando requerimento de informações, ofício, exijo documentação, analiso, os projetos chegam, normalmente eu modifico, assim, grandemente, né, antes de votar, da maneira que chegam, eu nunca voto favorável. Falei, isso é um trabalho técnico. Agora, vocês querem o quê? Que eu suba na tribuna e xingue o homem, igual eu vejo os colegas fazerem? Desculpa, aquilo é ridículo. Uhum. Entendeu? Sabe, eu sou uma professora de direito, sou uma advogada, eu vou subir na tribuna para xingar os outros? Sabe? Então, assim, desculpa, se é isso que quer, entendeu? Vota em quem está fazendo isso. Uhum. Eu até às vezes respondo, eu falo, se eu tivesse um instrumento jurídico para devolver seu voto, eu devolveria. A pessoa se irrita. Uhum. Você é muito mal criada. Eu falei assim, gente, esse povo gosta que mintam para eles, entendeu? Uhum. As pessoas gostam da mentira. Isso, para mim, assim, a vida na política tem me mostrado isso com uma clareza que é de cegar, entendeu? As pessoas gostam da mentira. Uhum. Quando alguém diz a verdade para elas, não, eu vou fazer isso por causa disso e disso e disso, eu vou votar assim, elas ficam com raiva, elas querem ser iludidas, elas querem ser enganadas, entendeu? Uhum. Talvez tenha a ver com o momento do país, entendeu? Da mesma maneira que eu acredito na evolução espiritual dos seres humanos, eu acredito na evolução, assim, do país, entendeu? Uhum. Então, talvez seja isso. Eu estou aprendendo muito também nesse cargo, sabe? Por isso que eu gosto muito, 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 muito do meu trabalho. Eu leio os e-mails, eu procuro entender a cabeça das pessoas, porque eu também estou crescendo muito como ser humano nesse trabalho. Uhum. Essa coisa que a senhora disse agora, né, de achar que as pessoas gostam, né, de se iludir, enfim. Que outro aprendizado a senhora teve também na Assembleia Legislativa? O que mudou, né, a concepção que a senhora tinha do trabalho político parlamentar em relação ao período que a senhora era professora, né? Eu acho que as pessoas são melhores do que se anuncia da porta para fora, né? Eu vejo muitos colegas assim querendo fazer o bem, muitas vezes sem os instrumentos, entendeu? Eu sinto, posso estar completamente iludida nisso, que mesmo aquele colega que pensa assim muito diferente de você, quando você se dispõe a sentar com ele, debater um projeto, debater uma ideia, ele te respeita, entendeu? Então, assim, eu encontrei pessoas mais dispostas a fazer o bem do que é anunciado para fora. Eu até tenho chamado muito a atenção da população, que eu considero muito agressiva. As pessoas confundem cobrança de um parlamentar com xingamento, com agressividade. Muitas vezes são pessoas estimuladas por parlamentares também, né? Eu sei quem é que organiza a manifestação da minha janela, entendeu? Eu sei, é colega da Assembleia. Então, assim, eu tento explicar para as pessoas que se elas seguirem com esse comportamento, elas vão espantar, né, aqueles que estão ali para realmente fazer o bem. Às vezes não tem um conhecimento técnico suficiente, às vezes não conseguem montar uma assessoria que seja competente, mas assim, tem a boa vontade, você entendeu? Porque é o seguinte, bandido, né, ele vai ser xingado, ele está ali levando vantagem, você entendeu? Mas para a pessoa honesta, para a pessoa correta, é muito complicado. Se não pela pessoa, pela família. Entendeu? A família não aguenta,
Uhum. Todo dia minha mãe me escreve à noite pedindo para eu sair da Assembleia, porque ela não aguenta ler o que escrevem a meu respeito, entendeu? Eu falo para ela, mãe, não lê, entendeu? Não lê, reza, o mal está no outro, você entendeu? Uhum. Mas assim, eu sei de colegas que deprimiram terrivelmente, já quando entraram, porque entraram para fazer um monte de coisa legal, é difícil, tem amarras, tem Constituição Estadual, Constituição Federal, entendeu? Tem burocracia, tem tempo de trâmite. Então, assim, primeiro tem toda a dificuldade da máquina. Daí a importância de ocupar um cargo no legislativo, que eu falei no início. E, além disso, um monte de gente te xingando o dia inteiro. Então, houve colegas que deprimiram, a gente ficou até preocupado. Claro que eu não vou dizer nomes aqui, mas a gente ficou preocupado, fez ali uma corrente de apoio, entendeu? Para o colega não fazer uma bobagem. Então, assim, o que vai acontecer se a população seguir com essa agressividade? Só vai ficar quem não presta.